Boa noite, meus irmãos. Saudamos a amada igreja com a paz de Cristo Jesus, Senhor das nossas vidas e Senhor deste lugar. Amém? Aleluia. Nós queremos dividir uma palavra com vocês hoje a respeito da ceia. Mas antes eu tenho um recado da Mônica a respeito dos irmãos novos na igreja. Nós vamos organizar uma classe de integração a partir do mês de fevereiro. Então, por gentileza, os que são novos, que querem fazer parte desta família, que se chama Nova Jerusalém, procure a Mônica, dê o seu nome, para que a gente possa fazer contato com você quando iniciarmos a turma de integração. Amém? Glória a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de 1 Coríntios, no capítulo 11. Nós temos um texto aqui em que o apóstolo Paulo fala sobre a ceia do Senhor. Um texto muito importante, porque o apóstolo Paulo, ele diz que recebeu do Senhor a revelação a respeito da ceia. E hoje, primeiro domingo de janeiro, nós temos a primeira celebração da ceia do ano de 2020. Amém? A ceia é a refeição memorial da aliança que temos com Jesus. Por essa razão, não pode ser celebrada sem uma profunda reflexão a respeito do seu significado. Nós não podemos fazer deste momento e da liturgia da ceia uma mera rotina. De cada mês, há igrejas que, de cada semana, não importa qual seja a filosofia de ministério da igreja a respeito da frequência desta celebração. Importa que o significado da ceia fique profundamente marcado em nossa vida, como discípulos do Senhor Jesus Cristo. Porque nós estamos diante de uma refeição simbólica que aponta para a nossa aliança com Deus. Portanto, a relação que temos com Jesus, com o seu Espírito Santo, depende desta aliança que temos com Ele. A respeito desta aliança, deste compromisso sagrado, deste pacto, o nosso Deus vem falando desde o Antigo Testamento. Deus estava dizendo ao povo de Israel que viriam dias em que Deus faria com o seu povo uma nova aliança e que ele então escreveria a sua palavra, a sua vontade, não mais em tábuas de pedra, como ocorreu no Monte Sinai, mas ele escreveria a sua vontade nas tábuas de carne do nosso coração. Isto quer dizer que a palavra de Deus entraria definitivamente no coração do homem. A palavra de Deus estaria então marcada em nossa existência.
ela se transformaria no nosso próprio ser. Então, hoje nós estamos aqui reunidos para celebrarmos a ceia do Senhor. Essa é a maneira mais correta de nos referirmos à ceia. Existem muitos irmãos aqui na igreja que se referem a este ato como Santa Ceia. Todavia, a expressão mais bíblica e correta é dizermos que é a ceia do Senhor. Ela não é nem a minha, nem a sua, nem tampouco a ceia desta ou daquela outra igreja, mas é a ceia do Senhor. Jesus Cristo fez conosco uma aliança eterna. Ele derramou o sangue da aliança na cruz do Calvário. Então nós temos que viver com a consciência de que o relacionamento que temos com Deus não é um entretenimento de domingo, não é uma mera religião. É um relacionamento eterno. Amém? E a importância da ceia, então, estou fazendo um preâmbulo antes de entrarmos no texto sagrado. A ceia está relacionada com o passado, com o presente e com o futuro. A realidade deste ato é supratemporal, vai muito além do tempo cronos do relógio. De que maneira ela está relacionada com o passado? Ela é um ato memorial. Jesus disse, fazei isto em memória de mim. Aqui é usada a palavra grega anamnese, quer dizer, é um memorial da morte do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário para redimir a nossa alma. Essa expressão redenção, ela é tirada da contabilidade e quer dizer comprar de volta. Nos tempos bíblicos, escravos poderiam ser remidos, assim como nós éramos escravos do pecado e nós fomos comprados pelo preço que Jesus Cristo pagou no Monte Calvário. Amém? Aleluia. E assim que nós que estávamos como que sequestrados pelo poder das trevas, fomos restaurados à condição de filhos de Deus. Então, esta refeição, cujos elementos principais são o pão e o vinho, elas representam um ato de lembrança, um ato memorial. Jamais podemos esquecer o preço que foi pago para o resgate da nossa alma. Jamais podemos esquecer. Já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Então foi grande o livramento, grande o benefício desta aliança. Mas uma segunda forma, como nós podemos dizer que a ceia relaciona-se com o passado, é que a ceia é um ato de ação de graças pelas bênçãos recebidas por nós, pela salvação que nos foi dada por Deus, proveniente da vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. É assim que é correto afirmar
que esta ceia é a Eucaristia, porque tem a ver, Eucaristia em grego quer dizer exatamente ação de graças. Mas o nosso momento presente é impactado também pela ceia, porque a ceia é um ato de comunhão. Então, alguns se referem à ceia do Senhor como a comunhão, e não está incorreto, porque a ceia é um ato de comunhão com Deus, verticalmente, mas é também um ato de comunhão horizontal com os demais membros do corpo de Cristo. O Novo Testamento diz que a igreja é o corpo de Cristo aqui na terra. Razão pela qual não pode ser dividido, não pode ser esquartejado, um pedaço para o pastor fulano, o outro pedaço para o pastor Beltrano. Teologicamente, a igreja não pode ser dividida, porque você não pode esquartejar um corpo vivo e desejar que ele realize alguma obra depois deste ato perverso. Então, nós temos comunhão com Deus e uns com os outros também. Uma outra forma como a ceia está relacionada com o nosso presente é que ela é uma forma de proclamarmos a nova aliança, de uma forma de reafirmarmos que Jesus é Senhor das nossas vidas. Ele é Senhor da minha vida e Ele é Senhor das pessoas com quem eu estou unido no corpo de Cristo. E juntos nós temos então um compromisso de vivermos segundo a sua vontade e não a nossa. Jesus, quando estava orando ali no Getsêmani, e ali começa aquela via dolorosa de Jesus Cristo, quando ele orava no Getsêmani e transpirava gotas de sangue com o seu suor, e ele disse: Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia seja como tu queres e não como eu quero. Queridos irmãos, a igreja tem que levar este sinal em sua trajetória terrena. Estamos aqui não para fazermos a vontade do homem, não para fazermos a vontade da carne, mas para fazermos a vontade do Senhor. Essa é a maneira prática de demonstrarmos que Jesus é o Senhor das nossas vidas. Os irmãos da igreja primitiva passaram por um teste muito difícil para obedecer a Deus, porque no Império Romano, o imperador romano, ele era divinizado. Haviam, inclusive, templos para adoração do imperador romano. Então havia uma expressão usada pelos romanos, César Kyrios. Kyrios quer dizer Senhor em grego. Mas os cristãos verdadeiros jamais pronunciavam esta expressão. Eles diziam Christos Kyrios, porque eles entendiam que havia um só Senhor e Salvador, Jesus Cristo,
o Filho do Deus eterno. Amém? E assim, com este ato de obediência, muitos pagaram com as suas vidas, sendo entregues às feras no Coliseu, sendo crucificados pelas ruas de Roma. Mas, meus irmãos, a ceia também aponta para o futuro, porque quando Jesus fala sobre ele diz que nós cearemos com ele no reino vindouro. Então, a ceia do Senhor aqui é um preâmbulo, é um antegozo do reino futuro de Deus, que será estabelecido por Jesus em sua segunda vinda. Amém? Que quero crer que esteja próximo. Então haverá um banquete messiânico na era futura, e aqueles que perseverarem até o fim, crendo no Senhor Jesus Cristo, estes se assentarão com os apóstolos, com os patriarcas, neste banquete messiânico. Amém? Então a ceia do Senhor, ela antevê a volta iminente de Jesus Cristo para buscar o seu povo. A última oração da igreja encontra-se no último capítulo do livro de Apocalipse e encontra-se com a expressão Maranata, ora vem Senhor Jesus. Amém? Jesus nos ensinou a orar na oração do Pai Nosso: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Amém? Então, para tomarmos parte nesta refeição, primeiramente nós precisamos ser nascidos de Deus. Precisamos ser batizados, precisamos descer as águas do batismo, deixando o nosso passado, o nosso mundo sepultado nas águas do batismo, sendo levantados em vida de ressurreição para uma nova vida de obediência, uma vida dirigida pela palavra e pelo Espírito Santo. Amém? Agora, meus irmãos, eu quero contextualizar o texto que nós vamos ler. E eu vou usar uma Bíblia que raramente eu tenho usado. É a Bíblia Mensagem. Na verdade, é uma paráfrase. E a razão pela qual eu vou utilizar esta Bíblia é que é uma linguagem direta e facilmente compreendida. E o apóstolo Paulo está, antes de falar sobre a revelação que ele teve sobre a ceia, ele está reprovando a conduta dos irmãos da igreja de Corinto. Haviam muitas facções na igreja de Corinto. Haviam muitos abusos cometidos pelos crentes de Corinto na igreja. E Paulo, então, aqui no capítulo 11, está reprovando, repreendendo a atitude incorreta daquela igreja. E ele diz no versículo 20, por exemplo: descobri também
que vocês levam suas divisões para o culto. Vocês se reúnem, mas em vez de comer da mesa do Senhor, trazem comida aos montes e comem feito animais. Os coríntios tinham uma forma de celebrar a ceia muito diferente da que nós celebramos aqui. Porque a ceia do Senhor tomava-se no meio de uma refeição que eles chamavam de festa de ágape. E ele dizia, então, alguns ficam de fora e vão para casa com fome, enquanto outros precisam ser carregados, pois ficam bêbados demais para andar. Então, encontramos aqui um ponto muito semelhante dos crentes de Corinto com os crentes dos dias de hoje. Muitos bebem até precisarem ser carregados. Não posso acreditar, diz o apóstolo Paulo, vocês não têm casa para comer e beber? Por que profanar a igreja de Deus? Por que humilhar os pobres? Custa-me acreditar que vocês chegaram a este ponto. Eu não posso ficar calado. Meus irmãos, aquela igreja estava profanando a comunhão. Daí as palavras tão diretas e tão severas do apóstolo Paulo. Queridos irmãos, 2000 anos se passaram e eu quero dizer com muita tristeza, hoje os crentes, muitos, não todos, estão profanando a igreja do Senhor Jesus Cristo aqui na terra, através da maneira como vivem. Digo isso com pesar, mas como um pregador da palavra de Deus, eu não posso fechar os olhos para a verdade. Por quê? Porque como pastor, como autoridade delegada por Deus sobre esta igreja, um dia eu terei que prestar contas diante de Jesus a respeito desta igreja. Então me convém falar a verdade. Permitam-me recordar a vocês, disse o apóstolo Paulo, o que acontece na ceia do Senhor e porque ela é de importância fundamental. Recebi instruções do próprio Senhor e as transmiti a vocês. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, depois de dar graças, ele o partiu e disse: isto é meu corpo partido por vocês. Façam isto para se lembrarem de mim. Depois da ceia, ele fez o mesmo com o cálice. Este cálice é meu sangue, minha nova aliança com vocês. Toda vez que beberem deste cálice, lembrem-se de mim. Então, amada igreja, cada vez que nós tomamos deste cálice da ceia do Senhor, nós precisamos nos lembrar do sangue da aliança. Porque se nós estudarmos a Bíblia, nós vamos ver que de Gênesis a Apocalipse, quando se fala em aliança, fala-se também em sangue.
não há aliança sem derramamento de sangue. Até Jesus derramava-se sangue de animais. Por exemplo, Noé. Noé fez uma aliança com Deus. Quando desceram da arca no monte Arará, ele edificou um altar e dos animais limpos que haviam na arca, ele ofereceu como sacrifício sobre aquele altar. E então estava ali o sangue da aliança, testemunhando o desejo do coração de Noé. E Deus agradou-se da vida de Noé e fez com ele uma aliança, que nós chamamos de aliança noética. E Deus deu como um sinal o arco-íris. Quantos viram hoje um lindo arco-íris no céu? O arco-íris é, até os dias de hoje, um sinal da aliança que Deus fez com Noé. Posteriormente, Deus fez aliança com Abraão. Deus fez aliança com o povo de Israel no Monte Sinai. Deus fez aliança com Davi. E todas estas alianças derramava-se o sangue de animais para confirmar a aliança. Mas a nova aliança que nós estamos celebrando aqui foi o sangue do Filho de Deus, Jesus Cristo, que foi derramado como o sangue da nova aliança. Jesus disse: a nova aliança no meu sangue. Foi esta aliança com consequências eternas que foi profetizada por Jeremias, que foi profetizada por Ezequiel e outros profetas do Antigo Testamento. Toda a era do Antigo Testamento ficou na expectativa desta aliança que Deus então faria com o seu povo. E sob este aspecto nós somos um povo feliz, porque se cumpriu em nossa vida aquilo pelo que todos os santos da era do Antigo Testamento esperaram. Morreram na esperança, sem ver aquilo que nós temos agora, através de Jesus Cristo. E Jesus então diz que toda vez que nós bebermos o cálice da ceia, que nós nos lembremos dele. O que vocês precisam entender é que toda vez que comem este pão e bebem deste cálice, estão revivendo em palavras e ações a morte do Senhor. E repetirão este ato até que o Senhor retorne. Vocês não devem permitir que o costume anule a reverência. Quem come o pão e bebe do cálice do Senhor de modo desrespeitoso é como a multidão que zombou do Senhor e cuspiu nele no momento de sua morte. Vocês querem tomar parte nesta lembrança? Examinem suas motivações,
testem o coração e venham para a ceia com um santo temor. Se vocês não pensam no corpo partido do Senhor quando comem e bebem, correm o risco de enfrentar sérias consequências. É por isso que muitos de vocês estão doentes e apáticos, enquanto outros morreram antes do tempo. Se nos corrigirmos agora, não precisaremos ser corrigidos mais tarde. Melhor ser repreendido pelo Senhor agora que enfrentar o castigo depois. Portanto, meus amigos, quando vocês se reúnem na mesa do Senhor, sejam reverentes e educados. Se vocês estiverem com fome, a ponto de não poderem esperar para ser servidos, é melhor comer em casa, mas de modo algum transformem a ceia do Senhor em comilança e bebedeira ou em briga de família. Trata-se de uma refeição espiritual, uma festa de amor. Amém? Glória a Deus. Então, amada igreja, nós lemos esse texto tão conhecido numa versão diferente da Bíblia para destacarmos um pouquinho melhor o teor confrontativo desta palavra. Ainda que hajam elementos materiais sobre a mesa, como o pão e o vinho, esse é um ato espiritual através do qual nós nos apegamos à aliança que temos com Jesus. Amada igreja, precisamos da graça do Senhor Jesus para prosseguirmos a caminhada. Todos estamos envolvidos em uma caminhada espiritual. Nós estamos fazendo o nosso caminho aqui nesta terra. Cada dia tem sido um desafio, tem sido um teste, uma prova de obediência. E é desta forma que nós demonstramos, não por palavras, mas pelos nossos atos, se Jesus é ou não é o Senhor da nossa vida. Essa é uma questão em que a eternidade está em jogo. Meus irmãos, para todo este ano e daqui para frente, precisamos da graça do Senhor para que a vontade do Altíssimo se cumpra em nossa vida individualmente, em nossas famílias e em nossa igreja. Devemos aqui ou dentro dos nossos lares vivermos de tal maneira que a nossa vida seja agradável a Deus Pai em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador Jesus. Precisamos neste momento de aliança, de fato, como fazermos um voto ao Senhor, que não vamos entristecer o Espírito Santo durante este ano, para que Ele esteja livre no nosso meio, para nos conduzir ao arrependimento quando isto for necessário. Quantos aqui já descobriram que nós não nos arrependemos quando
queremos nos arrepender. Nós nos arrependemos quando a graça do Senhor nosso Deus nos é concedida para fazermos o caminho de volta para o Senhor Jesus Cristo. Isso é um ato da graça e da misericórdia de Deus. Eu, como pastor, tenho conhecido muitas pessoas que andam no erro e elas estão estribadas em uma falsa esperança de que quando elas desejarem retornar para Jesus, elas simplesmente se arrependerão e voltarão quando elas quiserem. Mas, meus irmãos, eu quero alertá-los que não funciona assim. Porque a Bíblia diz que de Deus ninguém zomba. Aquilo que o homem semear é aquilo mesmo que ele colherá. E se você desafortunadamente chegar no momento da morte sem arrependimento, os teus pecados, que poderiam ter sido perdoados através da cruz de Cristo, agora o acerto de contas será feito no inferno. E eu estou sendo muito honesto com vocês. Estudando a Bíblia, nós entendemos que existem apenas 2 lugares no universo onde o pecado é tratado: a cruz do Calvário e o inferno. Quando você resiste ao Espírito Santo, quando ele veio e demonstrou a graça e a compaixão de Deus por você, te conduzindo ao arrependimento, mas você quis dizer: vou deixar para mais tarde, vou aproveitar um pouco mais a minha vida. O mais tarde, meus irmãos, pode ser o acerto final no inferno. Então, Igreja do Senhor Jesus, eu quero pedir humildemente: não resistam ao Espírito Santo. Eu quero lhes pedir: não entristeçam o Espírito Santo, porque somente pode existir igreja onde o Espírito Santo de Deus está agindo para levar pessoas ao arrependimento, para levar pessoas a Cristo. Nós existimos como igreja por causa daqueles que não fazem parte de nós. Sabe por que nós estamos aqui? Por causa destas cadeiras vazias. Porque se não fosse por isso, Deus já teria nos levado. Mas nós estamos aqui porque temos uma missão. Você que já esteve enfermo e Deus te livrou. Eu sei que pessoas aqui passaram por enfermidades graves e foram curadas. Você sabe por que você não morreu? Porque Deus tem uma missão para você. E se nós resistirmos ao Espírito Santo, ficaremos com o tempo que nos foi emprestado, inutilmente, para entristecer o coração de Deus, com as nossas escolhas erradas. Meus irmãos, eu não estou pregando para os incrédulos, eu estou pregando para os crentes.
eu estou convicto de que a igreja precisa, nos nossos dias, se reconverter. Porque nunca houve uma era, nesses 2000 anos de igreja, em que a igreja do Senhor Jesus Cristo tornou-se tão parecida com o mundo do que o período em que estamos vivendo. Nós, pastores, faremos todo o possível durante esse ano para pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, para pregar a palavra de Deus como ela é, e não como nós gostaríamos que ela fosse. Nós vamos nos esforçar para pregarmos a verdade de Deus, para expormos a palavra de Deus. Por quê? Porque nós cremos, meus irmãos, que a igreja precisa voltar àquilo que João chama no Apocalipse de primeiro amor. Jesus tem que ser o grande amor de nossa vida, e não pode haver um outro amor. Nós não podemos colocar um outro Deus, uma outra prioridade no lugar que é somente do Senhor Jesus Cristo. Então, a grande prova da nossa vida como igreja é esta: Jesus é Senhor da minha vida? Ele é o dono da minha vida? Ele é o Senhor do meu destino? Ou o Senhor sou eu mesmo? Esta é a grande prova. Eu peço a vocês, queridos irmãos, que se lembram de orar pelos líderes, pelos pastores e líderes da igreja, que orem mesmo por nós, para que nós não nos cansemos de pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, porque esta é a única boa nova que existe neste mundo. Evangelho em grego quer dizer simplesmente isso: boa nova. Só existe uma grande novidade que compensa ser compartilhada, que é a salvação que está em Cristo Jesus. As portas ainda estão abertas. Aquela arca de Noé era uma figura, era uma metáfora de Jesus Cristo. E aquela arca tem muitos paralelos com a tarefa da igreja em evangelizar. Deus preparou aquele homem, Noé, por 100 anos construindo aquela arca, prometendo um grande dilúvio em uma terra que não chovia. Quantos sabem que a atmosfera naquela época era diferente da atmosfera que temos hoje? Não chovia. Então não acreditaram, zombaram do homem de Deus. E quando finalmente ele entrou naquela arca, porque a arca fora proposta por Deus para a salvação, não para a perdição, mas para a salvação dos que crescem. Mas naquela arca entraram somente os animais e a família de Noé. E a Bíblia diz uma coisa muito séria, que quando Noé e a sua família entrou naquela arca, Deus fechou a porta por fora.
E por que estamos fazendo esta comparação? Porque vai chegar o dia que Deus vai fechar a porta da graça para salvação. E quando Deus fizer isto, a partir daquele momento não entra mais ninguém. Quem entrou, aleluia, glória a Deus. Quem não entrou, misericórdia. Então, meus irmãos, com Deus não se brinca. Com a palavra de Deus não se brinca. Com o Espírito Santo de Deus nem pensar. Queridos irmãos, vamos reconsagrar as nossas vidas neste momento, à causa do Evangelho, neste lugar, nesta cidade e para onde quer que Deus o leve. Que você seja um embaixador de Jesus Cristo e que você viva de acordo com a constituição do reino eterno de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Amém? Queremos nesta noite participarmos do pão e do vinho na mesa do Senhor, com este compromisso. Eu queria que o Ministério de Louvor subisse aqui à plataforma. Gostaria que os irmãos diáconos viessem aqui para nos ajudar a servir. Por gentileza, irmão Paulo e Marisa, Valdecir e Roseli, venham aqui à frente para nos ajudar a servir os elementos desta mesa. Vamos ficar de pé por um momento, vamos consagrar ao Senhor os elementos desta mesa. Querido Pai, estamos aqui, teu povo, os teus redimidos, para celebrarmos esta festa de salvação. Está aqui, Senhor, o preço que foi pago, o pão que representa o corpo do Senhor Jesus que foi ferido, o pão que foi partido para nos conceder a salvação. Igualmente, Senhor, está aqui este singelo copo, que representa o cálice da nova aliança, aliança que foi firmada não com o sangue de animais, mas firmada com o sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo, o Filho do Deus eterno, a palavra de Deus que se fez homem para nos salvar. Ó Deus, queremos ter reverente lembrança do preço que foi pago pela nossa salvação. E queremos que durante todo este ano, Senhor, não falte em um dia sequer da nossa vida uma atitude de gratidão a Ti, pelo favor que nos foi concedido. Bendito seja o Teu nome para sempre. Senhor, que possamos examinar a nossa vida agora, o nosso coração, e entrarmos nos Teus átrios com espírito arrependido, quebrantado, humilde e contrito diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, aquele que em breve voltará.
Nós te adoramos nesta noite, Senhor. Toma as nossas vidas em tuas mãos, como igreja, Senhor. Concede-nos a graça para vivermos humildemente diante do nosso Deus, a fim de que toda a tua boa vontade se cumpra no nosso meio. Para a glória do teu santo e eterno nome, oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Enquanto adoramos a Deus, nós vamos nos servir do pão e do vinho. Retornaremos em atitude de gratidão aos nossos lugares e depois cearemos todos juntos em sinal de nossa unidade. Amém? Você, quando pegar o corredor aqui central para vir se servir, deixe para trás tudo aquilo que estorvou a tua alma durante este ano que passou. Venha com a firmeza de convicção de que você vai viver para Jesus todos os dias desse ano de 2020. Amém? É assim que queremos cear nesta noite. Todos aqueles que creram no Senhor Jesus Cristo, que receberam perdão para os seus pecados e que selaram a sua aliança com Jesus nas águas do batismo, devem participar desta refeição, em nome de Jesus.